Glória a Deus. São 20 horas e 1 minuto. Hoje é 1º de dezembro de 2020. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Todos que vão estar conosco. Já quero agradecer a sua participação. Já quero louvar a Deus pela sua vida. Vou esperar o povo chegar. Chegando devagarinho, sempre assim, né? Mas glória a Deus. Noite de terça-feira, noite de oração, noite de intercessão, noite de estar unido como o corpo de Cristo para buscar a face do Senhor, para buscar aquilo que o Senhor tem para nos dar. Amém? Sejam muito bem-vindos. Deixa já o seu like, já deixa os seus coraçõezinhos, já dá um sinal da sua presença, dizendo olá, oi, amém, boa noite, como você quiser nos cumprimentar nessa noite, amém? Glória a Deus. Eu, para quem não me conhece, eu sou a apóstola Conceição Oliveira, aqui do Ministério Cristo Unidade, Rio de Janeiro, Barra de Guaratiba, uma igreja apostólica, uma igreja profética, uma igreja aliançada com Deus. Então sejam muito bem-vindos, amém? Vamos esperar o pessoal chegar. Já vai chegando, vai compartilhando, já vai deixando o seu like, amém? Compartilhe com seus grupos familiares, compartilhe com as suas redes sociais, amém? Acho que tá meio torto aqui, né? Vamos ajeitar aqui. Ou a câmera tá torta ou o quadro ali atrás de mim tá torto. Mas amém, né? Glória a Deus. Nós vamos... Nininha, olá, graça e paz, querida, Deus abençoe, amém? Parceira de todas as lives, nunca tá fora, sempre conosco aqui, Deus abençoe sua vida. Enzo, beijo da vovó apóstola, amém? Glória a Deus, que bom. Vamos chegando, vamos compartilhando, vamos chamando o povo. Nininha, chama lá, chama a Ana Paula, chama a Lita, chama a Zezé, vamos chamar o povo. Saudades também, viu? Vamos marcar um dia pra gente se ver, né? Saudade do Enzo, saudade de você. Glória a Deus. Nós estamos tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Mas glória a Deus. Então vamos compartilhando. Isso, vai chamando o povo, Ana Paula, vai chamando lá a Lita, vai chamando o pessoal, né, para poder a gente estar junto. Isso mesmo, vamos compartilhando, meu povo. O pessoal vai chegando devagarinho, né? O pessoal vai chegando que nem mineirinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho vai chegando. Amém? Glória a Deus. Noite de calor, chuvinha começando a cair lá fora. Aqui no Rio de Janeiro, esses últimos dias tem esquentado muito, 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 né? Quinta-feira, ai que bom, ela vai chegar, que bom. Quem sabe a gente marca, né? Pra gente se encontrar, pra tomar um café. Ai, que bom. De repente a gente marca alguma coisa ali no shopping, né? Pra gente se encontrar, pra gente poder aproveitar essa passagem que é sempre tão rápida, né? Ai, que bom. Eu fico feliz por você, viu? Glória a Deus. Amém. Vamos esperar mais um pouquinho, o povo está chegando. Toda terça-feira nós temos esse encontro marcado aqui, né? Como corpo de Cristo, para estarmos orando juntos, intercedendo, apresentando ao Senhor as nossas petições, nos colocando de joelhos por causas, por situações. Diácono Diego já chegando também. Isso, venha na igreja, é isso mesmo. Os cultos presenciais são só os domingos, por enquanto, domingo às 18h30, amém? Ai, vai ser maravilhoso se você trouxer ela na igreja, vai ser muito, muito bom. Vou ficar muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Glória a Deus, que bom, isso mesmo. Depois você fala comigo, aí a gente manda o endereço, tá? Direitinho, a localização, como vocês chegarem, tá bom? Glória a Deus. Então, toda terça-feira, esse culto de oração, esse culto acontece na igreja, às terças-feiras, mas como nós estamos agora só com o culto presencial aos domingos, né? Então, nós estamos fazendo através das lives, o culto de terça e de quinta-feira. Diácono Jamine também chegando, tem que ver ali o barrigão da Jamine, tá enorme, a Alice está crescendo, tá linda, bom o barrigão. Ai...
E toda terça e quinta-feira nós estamos aqui a partir das 20 horas. E aos domingos o culto presencial começa. Zezé, seja bem-vinda. Amém. O culto presencial começa às 18h30 e a transmissão do culto começa a partir das 19h30. Amém? Nós estamos organizando ainda a igreja está em fase de obra, né? A gente está preparando o departamento infantil, a gente está tem algumas coisas na igreja, algumas coisas, alguma parte estrutural. Então a gente está com o culto de domingo e as transmissões das lives, amém? E eu quero te pedir para que você possa... vai ser sim. A tia Mini vai ser uma mãezona. Vamos... Ai, gente, acabei me perdendo. Bom, vamos lá. Vamos aguardar mais um pouquinho, depois eu me encontro. Ai, glória a Deus. Vamos lá, Diácono Jamile, vamos compartilhando, vamos chamando esse povo para participar da live. Amém? Vamos chamar essas mulheres, vamos sacudir aí, chama lá, chama a Adriana, vamos chamar a pastora Luana também lá em Curitiba. Vai movimentando aí, Diácono Jamile. Vamos nos movimentando porque nós temos que nos unir, mulheres inconformadas, amém? Mulheres que oram, mulheres que clamam, mulheres que sabem o que querem para suas famílias, para suas vidas, para os seus casamentos. Então nós temos que nos movimentar e reivindicar, chamar, né, outras pessoas. Chama a oficial Sueli também, está em casa hoje, chama ela também, amém? Vamos lá, meu povo, que hoje Deus quer falar conosco. O tema da mensagem de hoje é ore e jejue por quem está preso. Amém? Ore e jejue por quem está preso. É importante demais essa posição nossa como mulheres, como esposas, como mulheres, como mães, como sogras, noras, como profissionais, como servas de Deus. Nós temos que jejuar e orar por aqueles que estão presos, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão impossibilitados de enxergar além do cativeiro onde eles se encontram, amém? Além do cárcere que eles se encontram. E é um cárcere que eles não conseguem enxergar, porque a maioria desses cárceres são espirituais. Diego Zavânia, seja bem-vinda, Pai do Senhor. A maioria desses cárceres são cárceres espirituais, então não são visíveis aos olhos, né? Então nós temos que orar por essas pessoas. Nós que temos os nossos olhos iluminados, nós que tivemos um encontro com a verdade que nos libertou e está nos libertando a cada dia, nós temos que orar e jejuar por essas pessoas que se encontram encarcerados, cárceres de medo, depressão, angústias, aflições, né, cárceres de vícios, cárceres de relacionamentos abusivos, cárceres que têm realmente privado essas pessoas de viverem em liberdade. Então nós temos que ser a voz dos que clamam no deserto, amém? O Senhor nos diz que nós temos que orar, amados, nós temos que orar sem cessar, amém? Pessoas que não estão conseguindo enxergar, que estão num cárcere, que estão ali aprisionados já, que já se encontram já completamente limitados na sua visão, completamente limitados na sua condição de ir e vir. Nós que estamos enxergando isso, nós temos que orar e jejuar. Muitas das vezes, eu até escrevi isso no meu Instagram essa semana, foi ontem mesmo, eu acho que foi ontem. Eu ouvi isso de um pastor e eu achei muito interessante, coisa que é bom a gente compartilha, né? Eu não me lembro mais qual foi a pessoa, mas ele dizia assim que 1 minuto de oração vale mais e tem mais eficácia, produz mais efeito do que minutos e minutos e minutos de murmuração. Então eu tomei a liberdade de escrever 1 minuto de oração é mais eficaz do que 1 hora de murmuração. Então dobra os joelhos e fecha a boca, né? Porque é isso mesmo, amados. A gente às vezes passa tanto tempo reclamando, murmurando, questionando, sabe? Lamuriando e falando e falando e falando. E orar que é bom, neca de pitibiriba, né? Orar que é bom nada. Jejuar então nem pensar.
A gente só está ali só falando e reclamando e se lamuriando e com autocomiseração. Ai, coitado de mim, pobre de mim, eu isso, eu aquilo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama o meu chulé. Ai, ninguém vê o meu sacrifício, ninguém vê a minha dedicação. A gente fala tanto, quando na verdade a gente tinha que parar de falar e orar e jejuar. Então vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus. Eu não quero que fique só nas minhas palavras, não quero que você fique aí ouvindo somente eu falar, né? Até porque eu não posso deixar minha alma dar vazão à minha alma, né? Porque já viu, se a gente dá espaço para a alma fala mesmo, né? Mas vamos meditar na palavra de Deus, porque essa sim tem o poder de curar, de libertar, de transformar, de salvar, de restaurar. A palavra de Deus, ela é cura para os nossos ossos, ela é saúde para a nossa alma. A palavra de Deus é remédio para nossas vidas, amém? É sustento, é alimento. Então vamos meditar na palavra de Deus. E a palavra de hoje está no livro de Atos, Atos capítulo 12, versículo de número 5. Atos 12, 5. Diz assim a santa, poderosa, majestosa e fiel palavra de Deus. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia! Vamos orar de novo? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite, minha amada, meu amado. Que o Senhor fale ao seu coração. Que nesse momento, tudo aquilo que pode ser uma ferramenta na mão do diabo para te roubar, para te confundir, para te alfinetar, para fazer você distorcer a palavra que está saindo da minha boca, caia por terra em nome de Jesus. Que você receba, acolha essa palavra como vinda do coração de Deus para o seu coração. Amém? É o que eu oro, peço e já até agradeço a Deus. Que essa palavra seja vida e espírito na sua vida. Que ela possa gerar em você a fé que você precisa para romper, para vencer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amados, quando algo está errado, quando alguém se encontra preso em algo ou em alguma situação, nós devemos orar e jejuar. É o que nós temos que fazer. A posição de um homem, de uma mulher que conhece a Deus, que conhece o poder da oração, que conhece o caminho da verdadeira libertação, é orar. Não adianta você falar, reclamar, murmurar, questionar, ficar aí, sabe, tentar justificar, porque não vai surtir efeito. A palavra do homem não surte efeito na vida de ninguém, mas a palavra de Deus sim. Se tem alguém que pode mudar o pensamento, a vontade de uma pessoa, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra, não somos nós. Nós não temos capacidade de mudar a vontade de ninguém. Nós não temos a capacidade de mudar o pensamento de ninguém. Nem dos nossos maridos, nem das esposas, nem dos filhos, nem de amigos, de patrão, de empregado, de liderança. Nós não temos a capacidade, mas o Espírito Santo de Deus pode. Então nós temos que entender que quando nós conseguimos enxergar que há alguém que amamos, ou talvez alguém que não é do nosso, não está num nível de amor, mas num nível de companheirismo, num nível de profissional, que você considera, não vamos dizer amar, mas você considera aquela pessoa, e você gostaria que ela estivesse bem, e você consegue enxergar que ela se encontra num cárcere, que ela se encontra aprisionada. O que é um cárcere? O cárcere é uma prisão. O cárcere é um lugar ou uma situação que aprisiona uma pessoa. Um relacionamento, um pensamento, um sentimento, uma situação, um trauma, uma dor, uma tristeza, um comportamento. Isso pode ser um cárcere na vida de uma pessoa. Então, se nós que temos os olhos iluminados conseguimos enxergar que alguém está preso, que está encarcerado,
num cárcere de preguiça, num cárcere de conformismo, num cárcere de medo, num cárcere de ansiedade, num cárcere de descompromisso, num cárcere que está impedindo ele de dar o seu melhor. Nós temos que orar por essa pessoa. Nós temos que jejuar por ela. E não reclamar, e não murmurar, e não acusar, e não estender o dedo, falar, fulano é preguiçoso, fulano não faz, fulano. Não, nós temos que orar. Se há alguém encarcerado, a gente consegue enxergar que essa pessoa está num cárcere de cegueira, ela não consegue enxergar que ela está fazendo errado, a atitude dela não é uma atitude correta. Nós estamos enxergando isso, nós temos que orar por essa pessoa. Orar, clamar, jejuar por essa pessoa. Ou por uma situação que você acha que está errada. Eu estou lá na empresa, mas a minha empresa tem umas situações lá que eu não gosto, está errado. Querido, não é você falando, não é você dando a sua opinião numa empresa que vai mudar a política da empresa, que vai mudar a metodologia da empresa. Mas se você jejuar e orar, eu tenho certeza que Deus move céu e terra e muda aquela situação. O problema é que os crentes hoje em dia, eles falam muito, falam demais, falam, mas orar, jejuar, buscar a Deus, isso é o último caso. Isso é em último caso, quando já não tem mais nada para falar, quando não tem mais nada para fazer, aí eles batem na porta de Deus. Quando na verdade deveria ser o contrário. Se eu estou vendo, se eu estou percebendo que há pessoas que eu considero que estão num cárcere, a posição é orar, jejuar por essa pessoa para que ela seja liberta, para que os olhos dela sejam livres, para que ela mude a conduta, para que ela mude o pensamento, para que ela saia daquela situação. Amém? O preso tem o cárcere por casa. O preso, quando alguém comete um delito aqui fora no mundo, não estou falando do mundo espiritual não, estou falando do mundo normal, do nosso mundo, do mundo normal. Quando uma pessoa comete um delito, ele é pego em flagrante, ele é preso. E aonde essa pessoa passa a morar? Onde passa a ser o lar dele? Na delegacia, na cela ou então num presídio. Então, o preso tem o cárcere por sua casa. A sua casa. Onde ele come, onde ele dorme, aonde ele faz as suas necessidades. Tudo que diz respeito à vida desse preso é dentro do cárcere. É onde ele fica todo o seu tempo. Tirando alguns minutinhos para o cara sair no sol, tomar um solzinho, depois ele volta para a sua cela, para o seu cárcere. O preso perde não somente a liberdade, o direito de ir e vir, queridos, mas o preso perde também a visão. Porque quem está preso, quem está confinado em um cárcere, ele não tem a visão do mundo aí fora. Ele não sabe o que está acontecendo no mundo aí fora. Ele não tem visão, ele só consegue enxergar o cárcere onde ele está. Se tem 1 metro quadrado, se tem 3 metros quadrados, se tem 5, não importa. A visão dele é da onde ele está. Ele só consegue enxergar aquilo ali. Ele também perde a capacidade de ver além do cárcere. Ele não consegue olhar além. Porque a janela que dá a visibilidade para fora é muito pequena. É muito pequena. Não dá para enxergar na totalidade. O preso tem limitações e ele é impedido de fazer tudo. Há vários cárceres. Há cárceres físicos, há cárceres emocionais, há cárceres mentais, há cárceres espirituais. Há muitas variedades de cárceres, querido. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que não importa qual seja o cárcere, o preso tem que ser liberto. Ele tem que ser liberto. O preso não consegue mais fazer o que fazia antes. Não é verdade? Ele não consegue mais fazer o que ele fazia antes. Por quê? Porque ele está limitado, ele está preso. Ele está encarcerado. Ele está aprisionado. Ele não consegue. Se ele trabalhava, não trabalha mais. Não é verdade? Se ele estudava, não estuda mais. Se ele produzia, não produz mais. Pedro, no cárcere, não podia exercer o seu chamado ministerial. Há pessoas que estão encarceradas. Há homens, mulheres, jovens que hoje se encontram num cárcere que não conseguem mais exercer o seu ministério
o seu ministério levítico, não consegue mais tocar na igreja, não consegue mais orar, não consegue mais estar na comunhão dos irmãos, não consegue mais estar na casa de Deus, porque estão presos num cárcere, porque saíram da comunhão do Espírito Santo e foram aprisionados, foram enganados, foram iludidos, deixaram de ter a liberdade de estar na presença do Espírito Santo. Quando algum irmão na fé se encontra em um cárcere, é preciso que a igreja, os irmãos, orem. Não julguem, não critiquem. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Aquele que está de pé, conseguindo ter a liberdade de fazer aquilo que gosta de fazer, que ama fazer. Aquele que consegue chegar na casa de Deus com alegria, com prazer, com disposição. Que sabe, que pega o seu ministério e executa com excelência. Aquele que sabe que tem a liberdade porque não está aprisionado, sabe, no medo, na preguiça, no descompromisso, que não está preso em nada, mas está livre para fazer a obra de Deus. Não julgue, não critique, não acuse, mas ore. Ore por aquele que está sendo privado. Ore por aquele que está sendo privado. O homem que tem um casamento estruturado, que tem uma mulher fiel, uma mulher sã mentalmente. Elaine, seja bem-vinda. Glória a Deus. Uma pessoa, um marido que tem seus filhos ali, sabe, educados, filhos obedientes. Não julgue, não olhe o outro lá que está mais perdido do que segue em tiroteio. Um marido que já não consegue mais ter autoridade dentro da casa, que não tem o respeito dos seus filhos, que não tem mais a admiração da sua esposa. Não julgue, ore. Ore por esse homem, ore por esse marido, em vez de ficar criticando, julgando, sabe, apontando o dedo. A fulana lá não tem nenhuma autoridade sobre os filhos não respeitam. Não sei. Ora e jejua por ele. Clama a Deus para que Deus possa dar a ele a condição de sair daquele cárcere. A palavra do Senhor diz que Pedro estava preso e a igreja orava por ele incessantemente. Para quê? Para que Pedro aguentasse os açoites lá na prisão, para que botassem alguém tivesse misericórdia de Pedro lá no cárcere e botasse uma caminha fofa para Pedro dormir, que alguém talvez não apertasse muitas algemas sobre Pedro. Não, amados, a igreja estava reunida orando incessantemente a Deus a favor de Pedro para que ele fosse liberto do cárcere. Liberto do cárcere. Amém? Tem pessoas, me perdoem que eu vou dizer agora, mas é um fato. Há pessoas que ao invés de orar para que uma pessoa que está encarcerado, num cárcere de adultério, num cárcere, sei lá, de fornicação, num cárcere de vício, uma pessoa que não consegue se firmar na casa de Deus, um obreiro que está doente, espiritualmente falando, tem pessoas que ao invés de dobrar o joelho e orar por aquela alma, clamar a Deus por aquela alma, para que ela seja liberta, a pessoa fica ali na expectativa dele afundar de vez. Isso aí vai afundar de vez. Não dou 2 dias, está fora da igreja. Que isso? É isso que as pessoas fazem. Infelizmente é isso que as pessoas fazem. Torce para que o irmão caia mesmo de vez e fique no chão caído. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo essa noite, amados. Nós vamos orar hoje. Nós vamos orar. Vamos orar com compaixão, vamos orar com amor. A palavra do Senhor diz que se você diz que ama a Deus, mas você não consegue amar aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, se você diz que ama um Deus que você não pode ver nem tocar, só podemos ter certeza desse amor verdadeiro se você é capaz de amar o irmão que você está ali do lado, que você está vendo ali, que você pode ajudar, que você pode tocar, que você pode ajudar o irmão a levantar. Porque se você não é capaz de amar o irmão que você vê e está ali com ele, como é que você pode amar um Deus que você não vê e você não pode tocar? Não é verdade? É a palavra de Deus que diz isso, não sou eu não. Está em João, 1 João, se eu não me engano, 2 João. Amém? Se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que amar aquele que foi feito em mais semelhança de Deus. Nós não fomos levantados para sermos juízes. Amém? O Senhor nos chama a sermos intercessores. Amém, queridos? Se tem alguma coisa, se o seu líder está tendo uma atitude que você acha que não é uma atitude correta, ore. Você tem 2 opções, você tem 2 direções de orar.
você ora ou para o seu líder enxergar que o que ele está fazendo não é adequado e ele possa voltar para a luz e se acertar, ou você possa enxergar que você está julgando e você que está errado. Amém? Mas não você ficar ali acusando, julgando, apontando o dedo, condenando. Não! Ore por aquele que está preso. Ore por aquele que está limitado na sua visão. Ore por aquele que não consegue sair daquele cativeiro. Nós estamos num ano de liberação. Deus quer liberar. Sim, Ele quer liberar. Mas nós não vamos ficar sentados esperando a liberação chegar na nossa vida, não. Nós vamos estar em movimento. Nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Ai, Sueli, seja bem-vinda. Rafa, beijo. Amém? Diácono Jamine, cadê a Adriana? Vê se consegue falar com ela. O Senhor está falando conosco nessa noite. Olha só, vou repetir. Atos 12. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Sabe o que é oração incessante, amor? Amados, é oração sem parar. Você vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. E não vai ficar olhando o tempo que você está orando. Você não vai ficar contando. Olha, já estou orando 1 ano, já estou orando 1 semana pelo irmão, o irmão não muda a posição. Já estou orando por essa situação. Ora, incessantemente, ora. Oravam a Deus incessantemente a favor de Pedro. Para que Pedro não ficasse confortável no cárcere, para que Pedro suportasse o cárcere, não, amados. Eles estavam orando para Pedro ser liberto do cárcere. Amém? No versículo 7 diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Olha isso! A igreja estava orando por Pedro, que estava aprisionado, encarcerado. E sabe o que aconteceu? Um anjo de Deus foi até onde Pedro estava. Não foi uma pessoa que foi lá. Não foi, sabe, o carcereiro. Não foi o vizinho. Não foi um anjo. Deus mandou um anjo. Um anjo do Senhor encheu o lugar onde Pedro estava de luz. Para quê? Para Pedro pudesse enxergar. Às vezes, queridos, a tua oração faz com que um anjo leve luz àquele que está cego. A tua oração e o teu jejum faz com que a luz do Senhor ilumine os olhos daquele que está cego, está ali aprisionado, que não consegue enxergar que as suas ações são más, que as suas atitudes são errôneas. Amém? Que ele se encontra num cárcere, que ele não tem que estar ali, que ele precisa sair daquela situação, que ele precisa mudar a sua atitude. A sua oração, o seu clamor por alguém que está preso, faz com que um anjo de Deus leve a luz até onde o preso está. Continuando a leitura, diz, no versículo de número... ainda no versículo 7, ele diz que encheu-se de luz a prisão e as cadeias caíram das mãos. Olha isso! Quando a luz do Senhor chega no cárcere, a primeira coisa que cai, querido, é as cadeias. É aquilo que impede as mãos de se levantarem. Caiu as cadeias das mãos de Pedro. Se Pedro tinha cadeias nos pés, se Pedro tinha cadeia no pescoço, não importa, o importante é que as mãos dele estavam livres agora. Amém? Quando você ora por um preso, quando você clama por um preso, quando você jejua por uma pessoa que está aprisionada, seja em qualquer que seja o cárcere, físico, emocional, mental, espiritual, financeiro, a luz vem, enche a prisão de onde aquela pessoa está e as cadeias caem das mãos e a pessoa pode levantar suas mãos ao céu. Continuando a leitura, queridos amados. Então, no versículo 9, então, saindo seguia, disse que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro começou a seguir o anjo. A luz chegou, a cadeia caiu da mão, as portas das prisões abriram e o anjo falou: vem e me segue. E Pedro começou a sair atrás do anjo achando que era um sonho, que era uma visão. Ele não tinha noção de que ele estava acordado e aquilo estava realmente acontecendo, que os cárceres estavam se abrindo, que a luz chegou até ele, que a liberdade chegou até ele, que ele agora tinha forças, que ele agora tinha condições de sair do cárcere que ele se encontrava.
Continuando, diz no versículo 10: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, versículo 11, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico. Em outras palavras, agora eu sei que o Senhor enviou um anjo e me livrou do meu cativeiro. Livrou-me do cárcere que eu me encontrava. Por quê? Porque havia uma igreja orando. Havia alguém que se importava por Pedro que estava preso. Com o dia, sabe quando você vai orar por uma pessoa, por um amigo, por um parente, pelo marido, pelo filho, pela esposa, pelo irmão, pela cunhada, pelo sogro, pela sogra. Você vai orar pelo seu pastor, você vai orar pelo seu irmão na fé da igreja, vai orar pelo seu líder. Quando você realmente se preocupar com ele, no dia que você tiver realmente desejoso que ele saia daquele cárcere, que for realmente para você importante, porque Pedro era importante para a igreja, Pedro era importante para aquelas pessoas, eles se preocupavam com ele, eles queriam Pedro livre, eles queriam Pedro liberto, amém? Então eles oravam incessantemente. Olha, sabe por quê? Eu falei logo no começo da live que 1 minuto de oração vale mais, é mais eficaz, tem mais poder do que 1 hora de murmuração. Sabe por quê? Porque quem ora não murmura. Porque quem prega tempo para orar e para jejuar, não tem tempo para murmurar, não tem tempo para reclamar, não tem tempo para ficar julgando, acusando, apontando, choramingando, lamuriando. Não tem tempo. Por quê? Porque o tempo que ele tem, ele está orando, ele está jejuando, ele está buscando. Ele se incomoda com a pessoa que está presa. Ele se incomoda com aquela situação. Oh, Adriana, glória a Deus, chegou, amém. Obrigada, Diácono Jamile. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Quem ora, vou falar assim, quem gasta tempo orando, não perde tempo murmurando, amado. Amém? Quem gasta tempo, sabe, quem gasta tempo orando, jejuando, buscando, não perde tempo murmurando, se lamuriando, se questionando, sabe? Não! Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que jejuar, nós temos que olhar com um olhar de misericórdia, sabe? Porque tem alguém que está preso, não está conseguindo enxergar, perdeu a visão, perdeu a perspectiva do que está do lado de fora. Está morando dentro do cárcere, está vivendo naquele cárcere, e está sendo ali oprimido, cego, no escuro, sem conseguir ir e vir, sem conseguir fazer o que costumava fazer antes. E nós temos que orar, nós temos que jejuar por esses. A igreja orava por Pedro. A igreja tem que orar por Pedro, a igreja tem que orar por Maria, a igreja tem que orar por João, a igreja tem que orar por Antônio, a igreja tem que orar pelo Zeca, a igreja tem que orar, sabe, pela Adriana, a igreja tem que orar pela Zezé, a igreja tem que orar. Nós temos que orar pelos nossos amados que se encontram encarcerados, aqueles que estão no cárcere de enfermidade, aqueles que estão no cárcere, sabe, você não sabe o que acontece na vida de uma pessoa que está passando por um problema de situação de enfermidade, quando tem pessoas orando por ela, orando, clamando. Quando alguém está passando por um problema de dificuldade financeira, alguém está passando por um problema no casamento, sabe, ao invés de ficar aí falando, criticando, julgando, mas orar. Ah, mas não é da minha família, tô nem aí, o meu casamento está ótimo. Enquanto você pensar desse jeito, querido, quando você pensar desse jeito, quantos estão entendendo isso? Em nome de Jesus, Pedro foi liberto porque tinha uma igreja orando por ele. Nós temos que orar e jejuar. Havia um rapaz que desde a infância, ele era assolado e oprimido por espírito maligno. O espírito jogava ele na água, no fogo, ele ficava todo torto. Era um ataque epilético. O pai sofria muito em ver o filho daquele jeito, preso naquele cárcere. Porque que pai que gosta de ver o filho aprisionado num cárcere de enfermidade? Que mulher que gosta de ver o marido, o pai de seus filhos, preso a um cárcere de vício, de droga, de bebida?
Qual é a esposa ou marido que sonhou com um casamento, que se casou por amor, que tem amor à sua família, tem prazer e alegria em ver o seu cônjuge preso a um cárcere de adultério? Quem é que tem alegria de ver uma pessoa num cárcere de sofrimento e dor? Aquele pai já não aguentava mais ver o filho. Aí ele foi pedir ajuda aos discípulos de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio da vida do rapaz. Aí Jesus chegou e perguntou: o que está acontecendo? E o pai do menino falou para Jesus: olha, meu filho está assim. E os seus discípulos não puderam ajudar, não puderam libertar o meu filho. E o Senhor Jesus perguntou: desde quando ele está assim? Ele falou: desde pequeno, desde muito pequeno, há muito tempo ele se encontra nesse cárcere. Talvez uma pessoa que você gosta, que você considera, que você respeita, que você admira, se encontra num cárcere há muito tempo. E ele não consegue se livrar desse cárcere. Ele não consegue ser livre. E Jesus falou para aquele homem que tudo era possível que crer. E Jesus libertou aquele jovem daquele cárcere de anos. E aquele jovem ficou liberto. E os discípulos de Jesus depois, né, no particular, talvez em casa, perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos libertar aquele jovem? Jesus falou assim: olha, essa casta só sai com oração e jejum. Há cárceres, queridos, há pessoas que só são libertas porque tem alguém orando e jejuando por ela. Porque tem alguém jejuando e orando por ela. O meu marido, durante muitos anos, foi prisioneiro, esteve encarcerado no cárcere do vício da bebida, do adultério, de coisas muito difíceis, que prejudicavam muito o nosso casamento. E quando eu me deparei com essa palavra, com essas promessas de Deus, eu comecei a orar e jejuar, para que Deus libertasse o meu marido desses cárceres, dessas amizades que não eram boas para ele nem para nossa família, para sociedades que ele tinha, pessoas que não eram pessoas de Deus, pelo vício, pelos laços de adultério, pelas situações, pelo espírito de violência que tomava conta dele. Eu orei, eu jejuei, eu busquei incessantemente. E sabe o que aconteceu? Um anjo do Senhor foi e trouxe luz à vida dele, o cárcere em que ele estava. As cadeias caíram nas suas mãos e ele foi liberto. Amém? Não houve portas que ficaram fechadas diante dele. Porque quando o Senhor entra na situação, as coisas acontecem. Deus não vai entrar na situação porque você está murmurando, porque você está chateado, porque você está, sabe, ofendido, porque você está magoadinho, porque você está irritado. Não, Deus vai entrar na situação porque você está orando, porque você está jejuando, porque você está clamando, porque você tem fé para declarar que aquele cárcere vai sair da vida daquela pessoa, que ela vai ser liberta, que ela vai ser curada, que ela vai ser transformada, que ela vai ser salva. Amém? Em nome de Jesus, é aí que Deus vai agir. Quando você começar a orar incessantemente, quando você, esposa, começar a orar pelo seu casamento, pelo seu marido, que vive no mundo da lua, que não define, que não sabe o que quer da vida, que fica lá, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quando você, esposa, começar a orar pelo seu marido, jejuar pelo seu marido, ele vai ser liberto desse vício, ele vai ser liberto dessa situação. Esse cárcere não vai conseguir. O Senhor vai enviar um anjo, vai trazer luz e vai quebrar as cadeias que prendem ele. Ele vai sair em liberdade. Amém? Ele vai ver com os próprios olhos que foi o Senhor que o tirou da prisão que ele se encontrava. Amém? Quando você começar a orar e jejuar pelo seu filho, o Senhor vai chegar na vida dele e vai libertá-lo do cárcere, da prisão das drogas, sabe, da idolatria, da falta de compromisso, da rebeldia, da desobediência, da insubordinação. Vai libertar sim, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. Quando você começar a orar pela saúde de alguém que você preza, que você, sabe, você está enxergando que ele está doente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, está doente mentalmente.
Quando você começar a orar e jejuar, você vai ver que essa prisão não vai suportar. Por quê? Porque a presença de Deus vai ser real. A minha oração nessa noite é que você entenda isso. Que você acolha e receba essa palavra como vida do coração de Deus para o seu coração. Nós precisamos gastar mais tempo orando e jejuando por alguém que está aprisionado do que perder tempo murmurando, questionando, reclamando. Amém, amados? 1 minuto de oração vale mais do que 1 hora de murmuração. Então é hora de você dobrar seu joelho e fechar sua boca. Amém? Para que você possa orar e não ficar deixando a sua boca falar o que ela quer falar, não. Em nome de Jesus. Há tantos cárceres, há tantas pessoas encarceradas, há tantas pessoas aprisionadas, sabe, pelo medo, pela depressão, pelo pânico, aprisionados mentalmente, perturbados mentalmente, pessoas que estão doentes espiritualmente, pessoas que estão abrindo mão de seus ministérios, estão abrindo mão da comunhão da igreja, estão abrindo mão da presença de Deus, sabe, que estão num cárcere, que não conseguem adorar, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem mais se conectarem com o Senhor. E o que nós temos que fazer para essas pessoas? Orar e jejuar por elas. Orar e jejuar por elas. Se tem alguém que você conhece que está cego, sabe, que está prostrado, que está, sabe, preguiçoso, irresponsável, que está ali descompromissado, ore, jejue por ele, sabe? Gaste tempo orando pela pessoa, dobre seu joelho na madrugada, levanta sua mão e comece a abençoar a vida dessa pessoa. Se tem alguém lá no seu trabalho que é prisioneiro de um cárcere, sabe? Que fica ali perturbando todo mundo, oprimindo todo mundo, causando problemas no trabalho, ore e jejue por essa alma, para que ela seja liberta desse cárcere em nome de Jesus. Amém? Você vai colher frutos disso. Sabe? Quando Pedro foi liberto, houve uma euforia tão grande. Quando ele chegou, quando ele viu que estava livre, ele foi em direção à casa onde as pessoas estavam reunidas orando por ele. Aí ele bateu no portão, aí quem foi atender foi uma jovem, uma menina foi atender. Ela nem abriu o portão, quando ela escutou a voz que era Pedro, ela deixou o portão fechado e correu lá para dizer que ele estava livre. Mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou que ele estava livre. As pessoas estão orando sem fé para ver o milagre. Eles estão orando sem fé para ver o milagre. Está orando sem fé, sabe, sem acreditar que aquele que você está orando, que está preso, vai ser liberto. Vai ser liberto do diagnóstico, vai ser liberto daquela sentença maligna que o médico abriu a boca para declarar. Que vai ser liberto daquele vício maldito da bebida, da droga, da pornografia, do sexo ilícito. Vai ser liberto das más companhias, do relacionamento abusivo. Vai ser liberto do medo, do trauma, da dor. Vai ser liberto da violência, vai ser liberto da loucura, da insanidade. Vai ser liberto da preguiça espiritual. Vai ser liberto da apostasia da fé. Uma hora sem acreditar, não pode. Tem que orar, jejuar, crendo que quando o milagre acontecer, vai ter que ter barulho de festa na sua casa. Por quê? Você fala, não acredito que fulano não bebe mais. Não acredito que fulano não faz isso. Não acredito. Tem que acreditar. Antes de acontecer, quanto mais quando acontecer. Você está entendendo? Essa palavra de ordem de Deus para nós. Mulher, ore e jejue pelo seu marido. Se ele se encontra num cárcere de ignorância, de violência, seja lá qual for o cárcere, ore, jejue. Mãe, ore e jejue pelos seus filhos. Filhos, ore e jejue pelos seus pais. Patrão, ore, se você é um homem de Deus, ore e jejue pelos seus funcionários, pela sua empresa. Você que é funcionário, ao invés de ficar falando do patrão, reclamando do patrão, murmurando do patrão, sabe? Mimimi, gente, em nome de Jesus, ore e jejue pelo seu patrão, para ele ser um homem justo, para ele ser um homem, sabe, honesto, para que ele seja um homem próspero, para que ele possa crescer e você vai crescer junto com ele. Ore pelo seu pastor, ore pelo seu pastor, querido.
Ore e jejue pelo seu pastor. Se você acha que o seu pastor não está de acordo com o que você espera, não está suprindo as suas expectativas, ore e jejue por ele. Amém? Ore pela sua igreja. Jejue pela sua igreja. Ore pelos seus irmãos, ore pelo seu líder, jejue pelo seu líder. Ore, jejue. Quantos jejum você faz? Se você é um obreiro, se você é um oficial na casa de Deus, quantas vezes você jejua e ora pelo seu pastor, pela sua liderança, pelo seu ministério, pela sua igreja? Amém? Você, que o seu ministério é de marido, de esposa, porque seu ministério também, viu? Quantas vezes você ora e jejua pelo seu ministério de marido, pelo seu ministério de esposa, pelo seu ministério de filho, seu ministério de pai, seu ministério de mãe, seu ministério de funcionário, seu ministério de patrão? Quantas vezes por mês você ora e jejua por isso? E quer que as coisas aconteçam. E quer que as coisas aconteçam. Amados, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus está falando conosco. Está falando comigo. Tem que falar com você também. Gaste mais tempo orando e jejuando do que perdendo tempo de murmurar e de questionar. Gaste mais tempo jejuando e orando e perca menos tempo criticando, acusando, apontando o dedo. Gaste mais tempo jejuando e orando. Amém? Que você vai ver que o resultado vai te surpreender. Ore e jejue pelos presos, por aqueles que se encontram encarcerados, por aqueles que não têm mais condição de ir e vir, de fazer o que costumavam fazer. Ore por aquele que está fraco, ore por aquele que está acuado, ore por aquele que está necessitado, ore por aquele que está oprimido, ore por aquele que está perdido, ore por aquele que está aflito, ore por aquele que está ferido, ore por aquele que está atormentado, ore por aquele que está sendo usado pelo inimigo, ore por aquele que te persegue, ore por aquele que é injusto contigo, ore por aquele que está preso. Amém? Ore pelo seu casamento, ore pela sua família, ore, jejue, busque o Senhor, ore incessantemente, porque eu tenho certeza que o Senhor vai enviar um anjo, vai encher o cárcere de luz, vai fazer com que as cadeias do preso caiam, as portas dos cárceres vão ser abertas e aquele que estava preso vai andar em liberdade, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Em nome de Jesus. Quantas vezes você ora e jejua pelo seu casamento? Você já jejuou e orou? Quantas vezes você jejuou e orou pelo seu casamento, pelo seu marido, pelos seus filhos no mês passado, mês de novembro? Quantas vezes você está disposto a orar e jejuar nesse mês de dezembro? É o último mês do ano. Nós hoje estamos no primeiro dia do último mês do último mês do ano de 2020, ano da liberação. Quantas vezes nesse ano, de janeiro até agora, você orou e jejuou para Deus liberar a sua vida, a vida do seu familiar do cárcere que se encontra? Quantas vezes? Deus está nos perguntando. A igreja teve 2 campanhas de jejum. Uma no começo do ano e outra no meio do ano. E agora, em dezembro, nós vamos começar a última campanha de jejum do ano. Não é orar, amados. Jejum da igreja, uma campanha de jejum coletivo da igreja é uma coisa. Mas e o seu jejum e a sua oração? Sabe, o seu jejum por você, pelo seu casamento, pelo seu ministério, pela sua vida profissional, pela sua vida financeira, é o seu jejum. Não é o pastor que vai definir para você. A nossa função como pastor é ensinar. E olha que o povo da nossa igreja, do MCU, é bem ensinado no que diz respeito a jejum e oração. Porque nós somos uma igreja que faz 3 a 4 campanhas de jejum coletivo por ano. Nós somos uma igreja que ora. Nós motivamos vocês a orar. Temos seminário de intercessão, nós temos
culto de oração na igreja, toda terça-feira, nós motivamos e incentivamos você a ter uma vida de oração. As pregações que saem do altar e o ensino que eu dou aos discípulos, aos membros da igreja, os oficiais, é ter uma vida de disciplina de oração. Amém? A gente ensina isso, a força, o poder da oração, que a oração é uma arma de guerra eficaz, que a oração é uma ferramenta poderosa. Mas quantas vezes no ano você jejua e ora? Era para você fazer pelo menos um jejum por semana, por você, pelo seu ministério, pela sua família, pelos seus líderes. Quanto jejum e oração você já fez por mim e pelo apóstolo, você que é da nossa igreja? Quantas vezes você esse ano jejuou e orou por nós? Jejuou e orou pelo Ministério Cristianidade, para que a obra da igreja aconteça, para que a igreja, para que o evangelismo aconteça, para que a igreja cresça. É disso que eu estou falando, amados. A prática da oração e do jejum, de você poder ter uma vida com Deus. O jejum e a oração te aproxima demais do Senhor, ilumina os teus olhos. E de repente você vai estar orando e jejuando por uma pessoa que está aprisionada em um cárcere, e você vai descobrir que você também estava aprisionado no cárcere, que na verdade quem estava aprisionado era você e não a pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Quantas vezes você que faz parte de um ministério, que tem uma igreja, quantas vezes você já orou e jejuou pelo seu pastor esse ano de 2020? Quantos jejuns e orações você fez pela sua igreja, pela sua liderança? Ore e jejue pelo aquele que está preso. Amém? E a luz vai brilhar no meio do cárcere, as cadeias vão cair e o preso vai ser liberto para a glória de Deus. Vamos orar? Está aqui a palavra de Deus, os meus livros de oração. Normalmente, eu tenho três momentos fixos de oração por dia. Às vezes mais, depende de como Deus me toca, né? Deus manda, eu posso passar o dia inteiro no espírito de oração. E eu oro por pessoas que Deus toca no meu coração, oro por pessoas que me pedem oração, apresento a Deus essas vidas, clamo a Deus para que o Senhor venha liberar as amarras, abrir portas de prisões, que os encarcerados sejam livres, que os presos sejam libertos. E jejum, então, não posso nem dizer o tempo que eu fico em jejum, até porque, né? Isso se torna uma prática, se torna algo que é, sabe? Depois passa a ser natural na sua vida. No começo é complicado, mas depois você faz com naturalidade. Não tem peso. Você acha que tem peso para mim orar e jejuar por alguém que está preso, alguém que está me perseguindo, alguém que está me ferindo, alguém que está me machucando? Para mim não tem peso. Não tem peso. Porque eu conheço o resultado. Eu sei qual é o mover que vai acontecer. Vamos orar, queridos. A partir de hoje, tome uma posição. Ore e jejue por aquele que está preso, ao invés de você perder tempo reclamando, sabe, brigando, discutindo com o marido, com o vizinho, com o filho, Ore e jejue. E deixa Deus fazer a obra. Porque a igreja orou e jejuou por Pedro. Mas não foi a igreja que foi lá abrir a porta do cárcere. Não foi a igreja que foi lá tirar as cadeias das mãos de Pedro. A igreja orou incessantemente a Deus a favor de Pedro. Mas quem foi lá libertar foi o anjo do Senhor. Foi o anjo do Senhor. Foi ele que foi lá trazer luz ao cárcere. Foi ele que foi lá e soltou as cadeias das mãos de Pedro. Foi ele que foi o anjo do Senhor que foi à frente de Pedro, abrindo todas as portas das prisões e levou Pedro em liberdade. Amém? A igreja estava orando e o Senhor estava fazendo a obra. Enquanto você ora aqui, agora, enquanto você dobra o seu joelho,
O Senhor faz a obra na vida do seu marido, do seu filho, do seu casamento, das suas finanças, do seu ministério, da sua igreja, da sua liderança, do seu patrão, da sua empresa, dos seus negócios. Enquanto você dobra o joelho e ora a Deus e se consagra a Deus, o Senhor faz a obra. A obra é dele, porque a glória será dele. O louvor será dele. Pedro, quando se viu livre, o que ele falou? O que ele falou? Vou ler lá de novo. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Amém. Glória a Deus. A obra é dele e a glória será dele. Amém. Santo Deus, amado Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel. Te louvamos, meu Pai, porque tudo que aquele que se encontra encarcerado, aquele que se encontra aprisionado, precisa é que alguém, Senhor, ore e jejue por ele incessantemente, pedindo a Deus a favor daquele que não consegue orar, daquele que não consegue enxergar o cárcere que se encontra, daquele que perdeu a visão, que perdeu a capacidade, que perdeu a liberdade, Senhor, que se encontra encarcerado por uma doença, por uma enfermidade, que se encontra aprisionado, Senhor, por uma situação adversa, Senhor, que não tem forças para sair, que não tem força para lutar, que não tem, Senhor, condições, meu Pai, de mudar, que não tem como, Senhor, tirar as cadeias das próprias mãos, que não tem como abrir a porta das prisões, só o Senhor pode. Há pessoas que nós amamos, há pessoas que nós consideramos, que nós admiramos, que estão encarceradas, Senhor, e que precisam ser libertas, Pai. Precisa, Senhor, que a Tua luz venha onde eles estão. Precisa que os seus olhos sejam iluminados. Precisam enxergar, Senhor, que eles, meu Pai, precisam sair da situação em que eles se encontram. Senhor, Pai, as mãos precisam ser liberadas, Pai, para Te adorar, para Te buscar, para se estender em Tua direção. As portas das prisões precisam ser abertas. As sentinelas do inferno que mantêm eles encarcerados precisam ser agora confundidos, meu Pai, cegos, para que eles possam passar por elas, meu Deus. Oh, Espírito de Deus, onde há o Teu Espírito, há liberdade. Senhor, nós Te apresentamos nesta hora as esposas orando por seus maridos, que se encontram encarcerados, aprisionados por vícios, por situações, meu Deus. Há esposas orando por seus casamentos, há esposas orando há mães orando por seus filhos, há filhos orando por pais nessa hora, há irmãos orando uns pelos outros, há sogras, há noras, há genros, há sogros, há patrões, há empregados, há pastores, há ovelhas agora clamando, Senhor. Há líderes, há liderados agora, Senhor, orando por aqueles que, Pai, deveriam estar livres e não estão, deveriam estar fazendo, estariam produzindo, frutificando e não estão, Senhor. Estão aprisionados, acorrentados, Pai, limitados. Nós estamos clamando agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te apresentamos as pessoas que se encontram, meu Pai, aprisionados num cárcere de doença, de enfermidade, no leito de uma cama, confinados num hospital. Nós clamamos por aqueles que receberam, meu Pai, uma sentença, um diagnóstico, uma palavra, Senhor, que abateu, uma palavra, Senhor, que entristeceu, uma palavra, Senhor, que trouxe, Pai, um cárcere sobre a vida deles, um cárcere emocional. Oh, aprisionou, Senhor, essas pessoas, e hoje elas não conseguem produzir, elas não conseguem romper, elas não conseguem vencer, elas não conseguem conquistar. Senhor, nós rogamos, clamamos por esses, meu Pai, que a Tua luz venha nesses cárceres. Ilumina os olhos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Mostra que eles conseguem, que eles podem, que eles merecem, Senhor, que eles, Senhor, nasceram para serem livres, Pai. Senhor, entra agora, Deus, em nome de Jesus. Envia o Teu anjo aonde há um marido aprisionado, uma esposa aprisionada, um filho aprisionado. Senhor, onde
se encontra, Senhor, oh meu Deus, uma empresa, Senhor, emperrada, um ministério emperrado, aprisionado, Senhor, vá de encontro agora com o teu anjo, cai as cadeias agora, em nome de Jesus, as cadeias que impedem o teu povo de levantar as mãos, de adorar ao Senhor, de bendizer ao teu nome, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, oh Ramanachalabalabasurialamanaias. Pai, envia um anjo agora, Senhor, para libertar o cativo. Envia um anjo para libertar o cativo nessa hora, como o Senhor enviou o anjo a Pedro, Senhor, no cárcere que Pedro se encontrava, Pai, porque havia uma igreja orando. Nós estamos aqui orando, nós estamos clamando ao Senhor a favor daqueles que se encontram aprisionados, meu Deus. Pai, eu peço, Senhor, pela minha família, pelo meu filho Diogo, pelo meu filho Diego, pela minha nora Luana, pela minha neta Manuela, minha neta Alice, pelo meu marido Valdênio, Senhor, em nome de Jesus, que haja liberação da vida deles de todo cárcere, seja ele físico, emocional, mental, financeiro, intelectual, espiritual, em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam libertos, meu Pai, de toda sentença, de todo diagnóstico, de toda palavra, de toda oração contrária, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te apresento, Senhor, o MCU, o Ministério Cristo e Unidade, Pai, cada oficial, Pai, cada pastor, presbítero, diácono, Pai, oficial, membro, Pai, visita com o teu poder, Senhor, quebra agora as cadeias, meu Pai, visita aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão aprisionados, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, cega essas sentinelas do inferno, Senhor, que mantém essas pessoas encarceradas, em nome de Jesus, envia o teu anjo, liberta o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, para que eles sejam frutíferos, para que eles sejam produtivos, para que eles sejam, Senhor, meu Pai, vencedores, para que eles sejam guerreiros inconformados, em nome de Jesus, para que eles cresçam na graça, no conhecimento, Pai, na unidade da fé, em nome de Jesus. Visita, Senhor, todas as pessoas que estão aqui participando dessa live e aquelas que vão participar, Senhor, que elas possam entender, Senhor, que é melhor gastar tempo orando e jejuando, Pai, do que perder tempo reclamando, murmurando e questionando, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que eles possam, Pai, olhar para os encarcerados e possam jejuar e orar por eles, meu Deus, para que as portas das prisões se abram, para que as cadeias caiam, para que a luz invada, para que os presos sejam livres, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus amado, é o que nós te pedimos, visita, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, que as mulheres orem por seus maridos, Pai, pelos seus casamentos, Pai, pelas suas famílias, que os maridos orem por suas esposas, pelos seus casamentos, pelas suas famílias, meu Pai, que as mães e os pais orem pelos filhos, que os filhos orem pelos pais, que as noras e os genros orem pelos sogros e sogras, que as sogras e sogros orem pelas noras e pelos genros, que os irmãos orem uns pelos outros, meu Pai, que os cunhados orem pelos outros, que as ovelhas orem pelo pastor, que o pastor ore pelas ovelhas, que o patrão ore pelo empregado, o empregado ore pelo patrão, que ore pelas empresas, meu Deus, que orem pelo país, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, que orem, Senhor, pelos nossos bairros, pelas nossas ruas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, que um grande poder se manifeste através da oração e do jejum do teu povo, da tua igreja, que há de orar incessantemente, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Ouça de novo. Fala para Deus falar contigo. Receba a palavra de Deus sempre, queridos, como uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Amém? Ore pelo aquele que está preso. Ore por aquele que hoje já não pode mais ter liberdade de fazer aquilo que ele fazia antes ou que gostava de fazer. Amém? Gaste tempo orando e jejuando por aquele que está preso, ao invés de perder tempo reclamando, murmurando, questionando o comportamento das pessoas, amém? Em nome de Jesus, você vai ver que o preso, que o encarcerado,
aquele que está sendo aprisionado por Satanás precisa é que alguém ore por ele, que alguém jejue por ele, para que a luz de Deus possa entrar, que o anjo de Deus possa visitá-lo no cárcere, que as cadeias caiam e que as portas das prisões se abram, para que o preso possa andar em liberdade. Amém? Em nome de Jesus. Olha, hoje é o primeiro dia primeiro dia do mês de dezembro. E eu quero consagrar este mês, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que o mês de dezembro será um mês grandioso e glorioso para as nossas vidas. Que nós vamos viver milagres, que uma grande e poderosa unção de liberação há de vir sobre nós neste último mês do ano de 2020. Em nome de Jesus Cristo. Que todas as amarras físicas, emocionais, financeiras e espirituais que nos prendiam, que nos impediam de viver as promessas, que elas sejam liberadas em nome de Jesus. Nós vamos viver a promessa de Deus ainda esse ano, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós vamos viver aquilo que Deus nos prometeu para este ano, nós vamos viver este ano, em nome de Jesus, amém? Um beijo, Rafa, vovó te ama, viu, querido? Deus te abençoe. Um beijo, Jorginho, um beijo, Enzo, um beijo, Laurinha, um beijo, Micael, um beijo para todas as crianças da Igreja Davi, um beijo para as crianças da igreja, amém? Deus abençoe a todos vocês. Um beijo, Manu, também da vovó, um beijo para Alice, um beijo, Sueli, tanta gente bonita que ficou conosco até agora, um beijo, Zezé, Nininha, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Diácono Jamine, Diácono Diego, Diácono Vânia, Adriana, glória a Deus, muita gente bonita aqui participando, amém? Sueli, Elaine, glória a Deus, Apóstolo Valdênio também, amém? Esse eu vou dar um beijo já, daqui um pouquinho. Amém? Muito obrigada pela sua participação, por você que compartilhou e você que ainda vai compartilhar essa live, que você possa divulgar o nosso canal lá no YouTube, Ministério Cristo Unidade, nos seguir lá no Instagram, @CristoUnidade, que você possa nos ajudar a crescer cada dia mais, amém? Fazendo essa palavra chegar no coração de outras pessoas, porque tudo que nós precisamos nesse tempo onde tantas pessoas estão sendo aprisionadas pelo medo, aprisionadas pelo terror, aprisionadas por situações tão difíceis, é ter alguém que ore e jejue por elas, amém? Deus abençoe, um beijo no coração, fica com a paz até quinta-feira. Quinta-feira às 20 horas, nós estaremos aqui. Deus abençoe o seu mês de dezembro, esse primeiro dia, Senhor, cele mesmo uma unção, uma bênção especial para o mês de dezembro, que você possa viver no mês de dezembro que você não viveu de janeiro até agora, amém? Portas se abram, oportunidades apareçam, possibilidades sejam criadas diante de você, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe o seu mês de dezembro, um mês de bênçãos assim gloriosas. Um beijo no coração, fica com Jesus. Te amo, beijo, tchau, tchau.